Olá a todos e a todas, é uma satisfação estar iniciando mais um encontro da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Eu sou a professora Dulce Baís. No encontro anterior, nós trabalhamos as necessidades educacionais especiais, sobre o que são e quais são. Hoje, nós iremos concentrar a nossa atenção para o interesse do professor em como atender necessidades educacionais especiais. Até já! Como atender o aluno com necessidades educacionais especiais? Esta é uma pergunta que predominantemente todos os professores que têm interesse na educação especial, na perspectiva inclusiva, fazem com muita frequência. E aqui nós trazemos algumas destas indagações feitas por professores, que têm a ver com o interesse destes professores em atender às necessidades educacionais especiais. Primeira pergunta: como preparar a turma, professores e funcionários para receber um aluno com necessidades educacionais especiais? Observem que nesta pergunta o professor tem a intenção de que seja realmente o ambiente escolar seja preparado para receber este aluno. Segunda pergunta: como dar uma atenção especial ao aluno, considerando que temos uma turma com 30 alunos? Aí já é apresentada uma dificuldade de caráter operacional. Terceira pergunta: pelo número de alunos em aula, não conseguimos dar uma atenção especial. Como lidar com um aluno especial em uma sala de aula formal? Isso vinculado à escola, à sala regular. Na quarta pergunta apresentada, nós temos: é necessário, possível termos uma bidocência nas turmas com presença de aluno com necessidades educacionais especiais? Se nós formos observar o conjunto destas quatro questões, elas são questões de ordem operacional. E a própria quarta pergunta, ela já oferece uma resposta parcial ao que está apresentado na segunda e na terceira indagação. Uma vez que, quando se trata de um aluno com necessidades educacionais especiais, mesmo tendo o plano educacional individualizado, se ele não tiver condições de desenvolver sozinho o plano acadêmico, ele precisará sim de um professor especializado que o acompanhe em todo o tempo que ele permanecer dentro da sala de aula. A pergunta foi feita com a expressão bidocência, né? A interpretação que eu faço é que seriam dois professores, um do ensino regular e o outro dirigido àquela criança com necessidades educacionais especiais para que seja um professor especializado para complementar aquilo que a criança não desenvolve sozinho. É importante enfatizar que, para estas questões operacionais, existe uma legislação específica e a cada situação vivenciada, existe um documento que vai atender a necessidade do professor no sentido de como atender estas situações, de ordem operacional. No entanto, eu quero frisar aqui, não existe uma única legislação, é um conjunto de documentos que fazem parte da legislação brasileira que regulamenta a educação especial no Brasil.
Pensando a atuação do professor na educação especial, eu quero retomar com vocês aqui esta quarta questão, quando a indagação é necessário, possível, termos uma bidocência. Eu inverteria a questão. É possível, sim, necessário, quando, conforme previsto na legislação, aquele aluno que, em função das necessidades educacionais especiais, ele necessita de complementação ou suplementação educacional através de um professor especializado. Na sala regular, este professor, nos casos específicos, ele irá permanecer junto com o aluno para fazer a complementação necessária àquilo que está sendo desenvolvido na sala regular. Estas questões operacionais, se você se dirigir à legislação e pesquisar nas legislações existentes, sem dúvida que você vai encontrar estas respostas. No entanto, no preparo do professor, é importante que haja uma fundamentação teórica que dê o respaldo para esse professor no desempenho do seu papel com competência. Pensando então a questão teórica, Vygotsky, que é um educador que viveu de 1896 a 1938, entre os anos de 1924 e 1930, ele dedicou especial atenção a questões da aprendizagem e especificamente alunos com necessidades educacionais especiais. Importante que naquela época não se utilizava esse termo, tanto assim que o livro que Vygotsky escreveu a respeito desse assunto é Manual de Defectologia. Por quê? Porque era baseado na terminologia da época que se dirigia a deficiências como defeitos. E ele dizia que estas crianças, apesar dos defeitos, elas deveriam frequentar escola regular, porque dentro da visão social interacionista de Vygotsky, ele incentivava e privilegiava a formação de trabalhadores socialmente valorizados, e só isso só poderia ser possível através de uma inclusão iniciada na escola. Isto ele escreveu nesse período, ou seja, há mais de 80 anos. E o que esses escritos de Vygotsky, eles ficaram esquecidos e foram traduzidos para o inglês só na década de 60. Então, de 1960 para cá, é que Vygotsky passou a ser estudado e, consequentemente, influenciou teoricamente na proposta de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Por isso, nos reportamos a ele. Na concepção de Vygotsky, a aprendizagem é diferente, já era, né? Ele já entendia assim, que é diferente de aluno para aluno. Por quê? Porque dependia desses três fatores. A neurobiologia, que se refere à constituição e funcionamento cerebral, a genética, que cada um traz a sua genética. O terceiro aspecto compreende os fatores ambientais. Como estes três aspectos, eles diferem de pessoa para pessoa, Vygotsky então já afirmava que a capacidade de aprender é variável de criança para criança. Portanto, entender esta variação é importante para entender também o diferente curso de aprendizagem de cada aluno e o jeito de aprender de cada aluno. Um aspecto importante sobre Vygotsky é que, para ele, a aprendizagem precedia ao desenvolvimento, diferente de outros autores que colocam como condição para a aprendizagem a criança atingir determinadas etapas de desenvolvimento.
como a ênfase do trabalho das pesquisas de Vygotsky era para o aspecto social, então, consequentemente, ele dizia, é a aprendizagem que mobiliza o homem, ou seja, que leva o homem a se desenvolver, principalmente no que se refere ao aspecto social. Outro aspecto teórico desenvolvido por Vygotsky tem a ver com a base social do pensamento e da linguagem. Como que pensamento e linguagem se desenvolvem? Vygotsky defende que o homem estabelece uma relação constante com o mundo e tem nos outros a sua referência para o desenvolvimento. E com eles restabelece uma relação intercomplementar de troca. Quando ele encontra semelhança nestas relações, ele livremente escolhe a interação com semelhantes. Isso tem tudo a ver com a questão da inclusão escolar. Só quando o aluno com necessidades educacionais especiais se identificar com outros e olhar os outros como sendo semelhantes, aí esta interação, traduzida como inclusão escolar, irá acontecer. Ainda com base em Vygotsky, é importante que nós, professores, entendamos o que ele fala sobre aprendizagem no que se refere à valorização do conhecimento do aluno. Para Vygotsky, o aluno, quando chega à escola, ele já traz consigo o que Vygotsky denominava conceitos espontâneos. Esses conceitos espontâneos é tudo aquilo que a criança já aprendeu com família, com o meio, né, social que conviveu e que tem por base fundamental a cultura que rodeia esta criança. Quando chega à escola, para Vygotsky, o papel da escola é ensinar conceitos científicos. Então, esta é a base dos conteúdos ministrados na escola, conceitos científicos. O aluno, por sua vez, tendo por base os conceitos espontâneos, ele articula com os seus conceitos espontâneos com os conceitos científicos e evolui ao desenvolvimento para a tomada de consciência do conceito, mediante uma reflexão e tomada de consciência no verdadeiro sentido em relação ao conteúdo ministrado. Portanto, se nós formos considerar as dimensões da aprendizagem do ponto de vista de Vygotsky, a aprendizagem tem a ver com questões de ordem psicoafetiva, psicocognitiva, de ordem orgânica, pedagógica e todas estas dimensões permeadas pela cultura da criança. Portanto, fazer educação especial na perspectiva inclusiva não é somente uma tomada de decisão pedagógica, é conhecer o aluno na sua constituição orgânica, na sua afetividade e na sua psicocognição, reconhecendo este indivíduo como proveniente de um meio social que ele é influenciado pela cultura, para, a partir de todos esses dados conhecidos, identificados, analisados, aí sim, então, partir para o planejamento pedagógico. Aí chegamos atendimento das necessidades educacionais especiais. O que fazer? Primeiro, identificação das demandas necessárias de caráter ambiental, curricular
e instrucional em sala de aula. Aqui eu vou saber, ele vai precisar de um professor que o acompanhe, seja como um professor tutor, seja o professor especializado, dependendo da nomenclatura que a escola atribuir a esse professor. Segundo, identificação das potencialidades e das necessidades do aluno. Veja, primeiro veio aqui potencialidades. Mais à frente nós vamos ver que todo aluno, apesar do comprometimento de funções mentais que acabam se manifestando através das necessidades educacionais especiais, ele tem potencialidades e estas potencialidades precisam ser identificadas e servir como ponto de referência para o plano educacional individual. Registro das áreas potencialmente favoráveis ao sucesso do aluno, observação das áreas potencialmente problemáticas. Então, com estas eu vou tomar cuidado, eu vou procurar desviar destas áreas problemáticas para fazer a compensação com o que é potencialmente favorável. Aplicação de informações atualizadas para estabelecer as adaptações instrucionais e definição das adaptações a serem implementadas e pensando também a avaliação contínua do progresso do aluno. Todos esses aspectos nós vamos ver de forma mais detalhada nos próximos encontros e principalmente quando nós tratarmos da questão das adequações curriculares. O quadro síntese do encontro de hoje tem a ver com Vygotsky e aprendizagem, dimensões da aprendizagem e a teoria socio-interacionista da aprendizagem com base em Vygotsky. São os três temas que nós trazemos aqui como sugestão para você buscar a sua atualização através dos links de pesquisa indicados e do texto complementar que você irá encontrar na plataforma da Única. As referências hoje, com base em Vygotsky, os dois livros, A Construção do Pensamento e da Linguagem e os Fundamentos da Defectologia. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro.